E os candidatos ao Senado que não participarão do debate de amanhã têm aqui no Jornal da Gazeta um espaço para expor as suas propostas. Hoje é a vez de Ricardo Young, do PV. Ele diz que, se eleito, vai se dedicar à chamada Agenda Verde, com ênfase às discussões em torno do Código Florestal e da Lei de Mudanças Climáticas. Candidato Ricardo Young, por que o senhor quer ser senador da República? Na verdade, não é exatamente o que eu quero, mas eu acabei me engajando num projeto que é liderado pela Marina Silva, que é um projeto que conta com o apoio de amplos setores da sociedade, do movimento de empresas de responsabilidade social, dos ambientalistas, e esse projeto começa a construir uma visão de futuro compatível com os desafios planetários do aquecimento global e de uma economia que integre o meio ambiente ao desenvolvimento. E o segundo fator é que eu fui convidado pela Marina Silva, porque ela acredita que nesse processo nós temos que ter lideranças amplas de vários setores da sociedade, mas que não tenham os vícios políticos tradicionais. Pois é, o senhor não é político, né? É um marinheiro de primeira viagem. Não ter essa experiência é uma vantagem ou uma desvantagem? Embora eu seja novo na política partidária, a política não é nova para mim, em função dessa minha militância. E até aqui, e na minha experiência desde a pré-campanha e da campanha, eu acho que tem sido um fator positivo, porque as pessoas têm um outro olhar para aqueles que ainda não foram contaminados pela política. Eu não quero dizer com isso que a política não é uma coisa absolutamente necessária e que ela não possa ser exercida com absoluta ética e integridade. E a Marina Silva é um dos grandes exemplos que o Brasil tem nesse sentido. Mas o fato de não termos uma história e a história que temos na sociedade civil organizada só fortalece e renova a confiança que as pessoas têm na minha candidatura. Na sua opinião, o que seria mais urgente no trabalho no Senado? Em que área São Paulo precisa de uma atuação mais efetiva? Em primeiro lugar, nós temos que fazer o resgate ético do Senado. O Senado é uma das instituições mais importantes da República. Ela tem como função, inclusive, controlar o Executivo, e não podemos ter um Senado fraco ou um Senado que seja capturado pelos interesses do Executivo. Nesse sentido, a minha proposta é garantir que o Senado não seja um espaço de captura do Legislativo e que seja um espaço que dê um exemplo, seja um modelo de ética para o Brasil. Como assim? Como é que o Senado está sendo capturado hoje? O Senado é capturado na medida em que essas coligações políticas acabam oferecendo cargos para os senadores e para os deputados, levando os senadores e deputados que foram eleitos para fazer leis a trabalhar no Executivo. E aí acabam ocupando seus cargos, ou suplentes, ou outras pessoas que o eleitor nunca viu. Então, o que acaba acontecendo é uma espécie de estelionato eleitoral, onde o eleitor vota em algumas pessoas com algumas propostas e depois as pessoas vão para o Executivo. Então, o primeiro ponto seria limitar as condições em que o senador pode deixar o seu mandato de senador para ir para o Executivo. Isso, evidentemente, e aí eu passo para a segunda parte da sua pergunta, impõe uma reforma política ampla, imediata e já. 2011, nós temos que fazer a reforma política, limitando as condições em que o Legislativo pode ser capturado, criando condições de maior transparência e exercício ético dos mandatos, eliminando o financiamento privado das campanhas políticas e garantindo que o único direito, o único fórum privilegiado que os legisladores tenham é o de crime de opinião. Apenas aí, e nenhum outro. A questão ambiental faz parte dos seus projetos? Sim, evidentemente, como candidato do Partido Verde, eu sou um dos candidatos ou um dos futuros eleitos que estará dedicado ao que nós chamamos da Agenda Verde do Senado. E a Agenda Verde do Senado passa, em primeiro lugar, pela regulamentação da Lei das Mudanças Climáticas, que já está aí desde dezembro e ninguém ainda tocou. E é uma lei muito importante, porque é uma lei que repensa todo
desenvolvimento do Brasil para os próximos 10 anos em todas as suas cadeias. E outro ponto muito importante é que nós temos esse embate em torno do Código Florestal e precisamos debater, aprofundar e aperfeiçoar o Código Florestal. Ok, candidato. O senhor tem 15 segundos para concluir. Eu espero que o eleitor faça uma decisão consciente. Ele nunca teve acesso a tanta informação. Eu sou o único candidato a senador no Ficha Limpa e eu gostaria que o eleitor entrasse no meu site www.ricardoyoung.com.br. Ok, obrigada pela sua entrevista.